Olá, tudo bem? Vamos para mais um caso do nosso clube de estudo de caso, que é o aprendizado baseado em caso ou baseado em problema, né? Que são os casos adaptados. Eu vou trazer hoje um caso clínico da área de materno-infantil, tá? De um bebê de quase 2 anos com uma dieta pastosa liquidificada ainda. Tá? Então, aqui a gente teria uma questão da introdução alimentar que não foi realizada de forma adequada, tá? Ela deveria ter sido a evolução de consistência, ela tem que ocorrer sempre no primeiro ano de vida. E para esse menininho, o que aconteceu? Que a mãe tinha muita dificuldade de evoluir com a consistência. Disse que ele teve uma dentição tardia e por conta disso a evolução foi mais lenta. Então, acho que é importante colocar aqui, para quem não tem muita experiência na área de materno-infantil, na área de introdução alimentar, a gengiva do bebê ela é bem dura. Então, por mais que o bebê ele não esteja com uma dentição completa, e óbvio que ele não vai estar no primeiro ano de vida e nem aos 6 meses, mesmo que ele não tenha dentição nenhuma, ele está apto a consumir uma comida amassada ou até mesmo inteira, como alguns profissionais vêm recomendando nos últimos anos. Tá? Então, ter ou não dente não implica em evolução de consistência, tudo bem? Então, como que a gente faz como que eu fiz, né, com esse caso? Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, como eu fiz com esse caso? Então, é um menino, né, com 1 ano e... Ele chega com 1 ano e 9 meses, com peso de 11 quilos, tá? E o que a mãe, ela busca é melhorar a consistência da alimentação e saber sobre as quantidades. Não preenchi, claro, essa anamnese com ele, nem dei para a mãe essa anamnese. Então, o que a gente tem aqui de informação é que a criança, ela lancha às 8 horas da manhã, banana batida com abacate, ou pera amassada com chia, tá? Almoça 11 horas da manhã, arroz, papa, feijão batido, algum verde batido, como bertalha, couve, batata doce batida, inhame batido, aipim batido, tá? Tudo batido. E a carne, musgo, peixe ou ovo também, bem macio e que a criança não precise mastigar, né? Come menos frango, porque a mãe não tem muito hábito. Lanche costuma ser um caqui com chia, camarão, e o jantar igual ao almoço. Então, a mãe que tem uma preocupação de incluir uma semente, né, de trazer a variedade para o cardápio. Aqui no caso, acho que era arroz, feijão, verde, batata doce, ou inhame, ou aipim, né, e mais uma carne. Tá? Então, uma criança, que tem o hábito de estar com 1 ano e 9 meses, a mãe tem uma outra demanda também, que ela quer desmamar, tá? Então, uma criança que dorme 6h30, acorda 6h30 da manhã, então tem um sono muito bom, tá? E acorda em torno de 3 vezes à noite. Dorme em torno quase de 12 horas, né? A mãe, ela quer desmamar, então come tudo ainda, o bebê come tudo no formato de papa ou purê, tá? Então, e ela está preocupada porque ele com 1 ano e 1 mês estava com 11 quilos, com 1 ano e 4 meses, 11 quilos e 400, e agora, com 1 ano e 9 meses, ele não tinha ganho, praticamente perdeu, né, um pouco de peso, e não tinha ganho peso nenhum. Então, ela busca o acompanhamento no sentido de saber o que ela pode fazer, que ela está muito preocupada em evoluir com a consistência e, ao mesmo tempo, a criança perder mais peso ainda do que ela tem. Então, se a gente olha o gráfico, então, do Ministério da Saúde mesmo, da Organização Mundial de Saúde, então, um menininho de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, com peso de 11 quilos, tá? Vocês estão vendo no gráfico, meu mousezinho? Ele está exatamente no verde, tá? Então, o paciente que está no percentil 50, ou no score Z0, então, essa aqui é uma curva de ganho de peso por idade específica para meninos. Então, o que eu fiz para essa mãe foi imprimir essa curva. Por quê? Muitos pediatras hoje utilizam a curva americana, tá? E a curva americana faz com que a criança que está eutrófica na curva da Organização Mundial de Saúde, que ela esteja abaixo da curva na curva americana. Claro, porque
enfim, se a gente lembrar lá da graduação, os percentis são feitos baseados na população. Isso é feito baseado na população americana, que tem o índice de excesso de peso altíssimo. Aquela criança que está eutrófica, ela acaba sendo baixo peso na curva. E aquilo vinha angustiando a mãe por conta de que a criança estava abaixo do peso, como que ela evoluía a consistência se ele não aceitava. Tá? Então, basicamente, essa história do paciente. Ele tinha uma história também de... Então, primeira questão importante. Um paciente que está no percentil adequado para peso, tá? Ele não vem ganhando muito peso nos últimos meses, mas isso é comum. A criança entre 1 e 2 anos, ela começa a ter mais atividade, ela começa a se distrair mais, então ela acaba comendo um pouco menos, está caminhando, então gasta-se mais. Então o ganho de peso é bem menor no segundo ano de vida do que no primeiro ano de vida. Tá? É importante que a gente explique isso para a mãe, para não se preocupar com peso. Tem a questão da consistência, que a gente vai trabalhar de que forma que vai melhorar essa consistência, e a questão das quantidades, até para a mãe se sentir mais segura que ela está colocando a quantidade de comida adequada no prato. Tá? Tinha uma outra questão importante dessa criança, que ela não bebia água, assim, bebia pouquíssima água, tá? Bebia em torno de meio copo de água no dia todo, e às vezes tomava mais água de coco do que água, né? Ela cozinhava tudo junto, todos os legumes na mesma panela, é mais prático realmente, né? Cozinhava sem sal, então tinha comida específica da criança, comida específica dos pais. Tá? Então você vê quanta coisa para mudar em uma consulta. Você vai calcular específico para o peso, para a idade, mas é uma criança que ela está no percentil adequado. Né? Então, para vocês verem o que eu orientei para esse menino, tudo em consulta, tá? Troquei alguns e-mails com ela, a consistência da dieta vem evoluindo. Então, ó, primeiro, a ingestão hídrica deve ser em torno de meio litro, pelo menos, para uma criança dessa idade, tá? Então, a ideia é que ingerisse pelo menos 2 copinhos cheios. Pedi para progredir com a consistência, não cozinhar tudo junto, não amassar nem liquidificar o alimento. Ela começaria a oferecer o alimento inteiro. Tá? Uma coisa que eu combinei com ela é que na fruta, por exemplo, ela poderia oferecer parte da fruta mais amassada, levemente amassada ou masticada, e a outra parte da fruta mais inteira, até para a criança explorar a textura. Tá? Como metade inteira, metade amassada, e água de coco 2 vezes por semana sairia da rotina. Deu algumas orientações sobre desmame, tá? É super difícil a questão do desmame, a mamãe já está amamentando 1 ano e 9 meses, ela está pronta, mas ao mesmo tempo, como ela não está trabalhando, ela fica muito com a criança em casa, e a criança também não vai para a escola. Então, isso dificulta o processo de desmame pela questão do contato, tem a questão emocional mesmo. Mas a mãe disse que estava pronta e queria fazer o desmame, queria saber como fazer o desmame. Ela não queria tomar remédio para secar leite, essa mãe não queria, né? E nem queria colocar esparadrapo no peito, enfim. Ela coloca ali algumas coisas que foram sugeridas para ela em consulta com o pediatra, mas ela queria um apoio, né? E ela tinha visto alguma coisa de rede social, que eu coloquei no meu vídeo de desmame da minha filha, e eu acho que ela se interessou pela conversa, né? Então, eu deixei algumas orientações sobre desmame, né? Então, uma criança de 9 meses, ela já entende, então é importante de conversar com ela, começar pelo que está atrapalhando mais. Quando a criança pedir o peito, pedir para ela avaliar o porquê que ela está pedindo o peito, se é fome, se é sede, porque você pode oferecer outra coisa para ela, né? Tentar distrair a criança nesse momento, estabelecer apenas um local para mamada, né? Então, caso o bebê solicite muito, você tentar não dar... você falar, olha, eu só vou... para mamar é só na cadeira X. Então, vários momentos você não vai estar perto da cadeira X, você não vai poder dar mamar para a criança, né? Então, nunca oferecer o peito. Se essa criança caiu, chorou, está com sono, evitar da mãe utilizar o peito como estratégia para acalmar a criança, porque às vezes a criança nem quer o peito e a mãe coloca ela no peito. Então, esses são os 6 passos, né? Vamos voltar para a alimentação. Alimentos que não devem ser oferecidos para a criança.
para a mãe super preocupada com o que pode e o que não pode, tá? Então, os suquinhos industrializados, salgadinhos, a avó gostava muito de dar aquele biscoito polvilho, então algumas coisas que não entram, né? O iogurte colorido, sorvete, requeijão, enfim, os alimentos com risco de sufocamento, que é um drama isso na alimentação infantil, porque crianças que frequentam creche sempre tem um pipoqueiro em frente, um baleiro, né? Bem, como que ficou o plano alimentar dessa criança, tá? De 1 ano e 9 meses. Então, às 8 horas da manhã sempre tinha uma fruta, tá? Ela acordava e mamava, né? Peito, e aí ela, quando acabasse de desmamar, ela puxaria essa fruta para mais cedo. Sempre uma fruta, então a ideia foi metade dessa fruta amassada, metade inteira, ou em pedaços grandes. Tá? A aveia poderia continuar utilizando de forma opcional, mais uma fatia de queijo ou de iogurte. Para ter a criança desmamando, vai ter pelo menos um momento por dia de leite, de queijo ou iogurte. Ela não queria introduzir nenhum tipo de fórmula nem leite para a criança. A gente tem que respeitar a decisão materna. Né? De almoço, coloquei as quantidades, então seria 1 colher de sopa de filé de frango, desfiadinho, manteria a ideia do desfiado ou picado, 2 colheres de sopa ou outro cereal, 2 colheres de sopa de feijão, 1 colher de sopa de abobrinha, 1 colher de sopa de tubérculo, mas a rúcula, ou outro folhoso também 1 colher, e 1 colher de sobremesa de azeite, tá? Então, essa foi a quantidade que a gente estabeleceu para promover esse ganho de peso no bebê, tá? Pedi para consumir o ovo e o frango orgânico. À tarde, ela faria ou a fruta com cereal, podendo ser uma granola, e com a fruta mais umidificada, né? Mas sem amassar. Um bolo de maçã feito em casa sem açúcar, ou uma tapioca com chia que a mãe tinha hábito de comer, não teria problema se quisesse dar 1 vez por semana, ou um pão artesanal com a fruta. O jantar igual ao almoço, sem fruta e sem suco. E coloquei aqui o que seria razoável, né? Então, de distribuição ao longo do dia. Então, 2 a 3 porções de fruta por dia, 5 porções de cereais, então 2 no almoço, 2 no jantar, mais 1 no lanche, optando sempre pelo cereal integral, claro, 2 porções de feijão, 4 porções de legumes e verduras, 2 no almoço, 2 no jantar, sendo 1 folhoso, 2 porções de carne, 1 no almoço, no jantar a porção é 1 colher de sopa, 1 porção de leite, seria um queijo ou o leite, ou o iogurte, que entraria na parte da manhã, tá? E não entra nenhuma farinha industrializada e nem leite. Então, entre 1 e 2 anos, a meta é que ele consumisse em torno de 1 litro de água por dia, uma criança que ingeria menos de 100 ml, tá? Pedi para consumir o ovo, o frango orgânico, os folhosos orgânicos, o tomate orgânico e também o pimentão. Um pouco mais sobre os porcionamentos, para tirar a dúvida, não tinha muita dúvida dessa questão das quantidades. Então, 2 colheres de chá por dia, que eu já comentei. Exemplos dos legumes, a ideia é que tivesse um cru e mais um cozido, né? Então, tomate, o pepino, alface, uma rúcula, né? E mais o tubérculo. Os temperos que poderiam ser utilizados. Então, você vê que aqui é uma orientação mais para deixar a mãe segura. Ela tinha uma qualidade de alimentação boa, mas a consistência não, né? Então, foi solicitado que ela mesclasse as consistências e desse o alimento inteiro para a criança explorar, não tivesse medo do engasgo, né? É importante o tato da criança com o alimento e essa evolução de consistência. Para uma criança de 2 anos, a partir de 12 meses, a criança ela tem que estar na consistência do adulto, tá? Então, essas foram as orientações dadas. A mãe tinha muitas dúvidas também, se podia dar chia, se não podia, se podia usar óleo de coco, usava azeite, e essas dúvidas todas foram sanadas em consulta. Tá? Então, esse é um pouco do caso que eu queria passar para vocês. Então, uma criança que eu acabei não falando, mas ele fazia uso de sulfato ferroso, tá? Criança em aleitamento, sem utilizar a fórmula láctea até 2 anos, é importante que faça uso, para evitar anemia. E tem a criança, enfim, a proposta foi essa evolução de consistência e fazer essa introdução alimentar, essa evolução de consistência na introdução alimentar. Ok?
Tem uma... aqui para mostrar para vocês. Que eu costumo dar, lógico que eu não dei para essa mãe, mas é sempre bom, acho que ajuda aí vocês a montar um material educativo, só por isso que eu estou mostrando. Esse é um... Deixa eu aumentar aqui. 5 passos para a introdução alimentar, que é o que eu mostrei para essa mãe. Enfim, fala um monte de coisa, como que o alimento pode ser oferecido em pedaço ou com garfo, aos 6 meses qual é a quantidade, enfim, aos 7 meses qual é a quantidade. Mas uma coisa que eu acho legal é mostrar assim para a mãe, tá vendo? Então, com 9, 10 meses, é a comida quase inteira. Com 12, é a comida da casa, não tem mais distinção. Então, essa evolução de consistência, ela é bem rápida, tá? E o que a mãe fazia, muitas vezes, ela cozinhava tudo junto e misturava, não batia tudo junto, mas ela batia os alimentos e misturava para oferecer. A criança não reconhece sabores. Então, para pegar uma criança dessa, viajar com criança, tem que levar a comidinha e tudo mais, né? Então, eu dei aqui exprimi, né, esses passos da introdução alimentar, que não era introdução alimentar, mas enfim, que era uma dúvida dela, então, dos tubérculos, os legumes, as verduras, os feijões, pelo que podia substituir, tá? Mas o mais importante foi mostrar isso aqui para ela, que a criança, ela tinha que comer assim, tudo inteiro, né? E não assim. Na verdade, era liquidificado, era quase homogêneo, né? Então, bem, era mais ou menos esse recado que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não coloco muitos casos de materno-infantil, mas vou colocar um por mês, mais ou menos, só porque é uma área que está muito em crescimento. As mães são muito preocupadas com a alimentação dos filhos e também com a alimentação intrauterina, né? A alimentação durante a gestação e os benefícios intrauterinos. Então, vou começar a colocar alguns casos para vocês, até para, caso apareça uma gestante, vocês tenham subsídio, informação de conduta, de orientação para entregar, tá bom? A gente se vê no próximo caso clínico. Não esqueça de guardar suas dúvidas para tirar as dúvidas na última aula ao vivo, na última segunda-feira do mês, que é a nossa aula ao vivo. Tudo bem? Até lá!